Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso curso introdutório de algoritmos. Hoje nós iremos falar sobre diagramas de bloco. Os diagramas de bloco ou fluxogramas são uma forma padronizada de representar os passos lógicos de um determinado processamento. Com os diagramas de bloco, nós podemos definir uma sequência de símbolos com significados bem definidos. Portanto, a sua principal função é de facilitar a visualização dos passos que a gente vai efetuar em um determinado processamento. Mas qual que é a principal diferença entre um diagrama de bloco e um pseudocódigo, que foi o que a gente estudou nas aulas anteriores? Bom, o diagrama de bloco ele tem como principal finalidade focar na parte mais lógica e excluir os detalhes de implementação. Enquanto que os pseudocódigos eles são muito mais próximos das linguagens que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, quando a gente estiver de fato desenvolvendo um programa ou um software qualquer. E eles se preocupam com detalhes mais próximos da implementação final. Vocês vão perceber aqui nessa aula que o diagrama de bloco ele é mais focado na ideia geral e representando essa ideia graficamente sem se preocupar tanto com esses detalhes mais de implementação. Então, antes da gente prosseguir aqui para o nosso primeiro exemplo do que seria os diagramas de bloco, a gente precisa entender quais são os símbolos que são utilizados para esse tipo de diagrama. Então, aqui a gente tem o primeiro símbolo, que é essa forma geométrica que eu não sei o nome correto, que ela indica o início ou o fim de um determinado processamento, no caso do nosso diagrama em si. Tá? A gente tem essa outra forma aqui, que eu acho que deve ser um tipo de retângulo, tá? Que ela expressa um processamento que deve acontecer no nosso algoritmo. Tá? A gente tem esse losango aqui, que ele representa a entrada e saída de dados. E essa entrada e saída de dados ela é específica para leitura e gravação de arquivos. Tá? Esse outro símbolo aqui, ele representa um fluxo de decisão. No caso, se a gente quiser definir, quiser fazer uma validação entre A ou B, a gente vai utilizar um fluxo desse tipo, tá ok? Essa forma aqui circular, que está com o nome de desvio, a gente utiliza para conectar, tá, dois fluxos diferentes. E a partir dessa conexão desses dois fluxos, vai surgir um novo fluxo. Isso vai ficar mais claro quando eu estiver mostrando aqui o nosso primeiro diagrama de fato, tá? Essa outra forma aqui, que eu também não sei o nome, ela representa uma entrada manual de dados. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fez lá um programa que tem que ler o input do teclado. Então, essa forma representa essa entrada de dados, tá? E a gente tem esse outro carinha aqui que serve para exibir uma informação na tela. Então, vamos imaginar que a gente fez lá o nosso sisteminha e ele tem que mostrar uma mensagem: Olá, seja bem-vindo. Então, a gente representaria dessa forma, tá? Então, muito importante, eu vou aqui ressaltar mais uma vez. Os diagramas de bloco, eles focam mais na parte lógica, tá? Enquanto que os pseudocódigos, eles também demonstram a parte lógica, só que eles focam mais nos detalhes de implementação, ok? Então aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo do que seria um diagrama de bloco de um programa que deveria mostrar a mensagem na tela Olá Mundo, tá? Então a gente tem aqui, sempre a gente vai ter no começo essa forma geométrica aqui, com a palavra início, e quando tudo terminar a gente vai ter essa mesma forma geométrica aqui com a palavra fim. Então, esse carinha aqui ele representa um marcador tanto de início quanto de finalização, tá? Logo depois do início aqui do nosso algoritmo, eu já estou indicando que vai haver um processamento, lembrando que essa figurinha aqui, tá? A figurinha indica que tem um processamento. E esse meu processamento nada mais é do que a atribuição do texto olá, tá? Para dentro da variável mensagem, tá? Depois, eu vou ter aqui um input. Esse input, vamos imaginar que vem do teclado, ou pode ser de alguma outra forma de mensagem que a gente vai receber, mas no nosso exemplo aqui, para facilitar, vai ser do teclado, tá? E esse input vai apresentar também uma mensagem na tela que é digite seu nome, tá? Então, a gente vai ler esse dado que vai vir e mostrando essa mensagem aqui, digite seu nome. Depois, a gente tem um outro processamento, tá? Que nada mais é do que pegar o que foi salvo nessa variável nome aqui, tá? Que é o resultado do que foi digitado aqui pelo teclado, no nosso exemplo,
e a gente vai juntar com esse texto que já existia na variável mensagem e vai salvar novamente na mensagem. Tá. Aqui muito importante, eu vou fazer uma pausa na minha explicação. Observem que aqui a gente tem a variável nome. Só que em nenhum momento aqui de fato eu mostrei para vocês a definição dessa variável nome. Fica implícito, porque no nosso caso aqui nós estamos focando de fato na lógica que nosso algoritmo tem que ter. Tá? Se fosse aqui um pseudocódigo, de fato, vocês veriam eu declarando essa variável nome, porque ali eu estaria me preocupando com esses detalhes de implementação. Então, aqui a gente abstrai algum desses detalhes e foca na lógica, ou seja, no que deveria de fato acontecer, ok? Então, seguindo aqui, logo depois que a gente faz esse processamento, nós vamos exibir a mensagem. A mensagem vai ser nada mais que o texto que já tinha nessa variável, junto com o nome da pessoa. Então, vai aparecer Olá, Maria, Olá, João. E por fim, a gente vai terminar aqui a execução do nosso algoritmo. Beleza? Próximo exemplo. Aqui a gente já tem um exemplo um pouquinho mais complexo do diagrama do que representa se o algoritmo de um aluno que foi aprovado ou reprovado em uma determinada disciplina, por exemplo. Tá? Então aqui a gente tem de novo o marcador de início e o marcador de fim, como a gente já discutiu antes. E aqui a gente tem vários inputs, tá? Ou seja, a gente tem a primeira nota do aluno, segunda nota, terceira nota e quarta nota. De novo, eu não estou focando nos detalhes da implementação. Só estou dizendo aqui, o meu algoritmo vai ter que ler essas notas aqui e vai ter que fazer alguma coisa com essas notas. No caso, vai ter que calcular a média do aluno. E aqui tem um bloco que é o bloco de processamento, e nesse bloco de processamento eu estou explicitando a fórmula que deve ser utilizada, que nada mais é a fórmula da média. Que você utilizar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, dividido por 4, isso vai me dar a média do aluno. E vou salvar nessa variável que tem o nome de média, tá ok? Depois disso, aqui já seguindo a seta, tá? Essas setas aqui representam o fluxo que o nosso diagrama está seguindo. Eu vou seguir aqui para esse caso aqui onde eu vou fazer a verificação da média maior ou igual a 6. Tá? Isso aqui representa um fluxo de decisão. Se a média for maior que 6,5, eu vou no caminho do sim. Se a média não for maior que 6,5, eu vou no caminho do não. Então vamos imaginar que o nosso primeiro aluno aqui passou nesse nosso fluxo todo aqui, chegou na parte da decisão, tá? E a nota dele deu 7. 7 é maior que 6,5? Sim. Então a gente vai seguir o fluxo do sim. Beleza, a gente vai mostrar na tela a mensagem que o aluno foi aprovado. Vamos continuar o fluxo, e a gente vai chegar nesse círculozinho ali que eu falei, que esse cara ele vai funcionar como um conector entre vários fluxos. No caso aqui a gente tem o fluxo caso o aluno tenha sido aprovado, e aqui a gente já tem um outro fluxo caso esse aluno não tenha sido aprovado, e eles convergem para o mesmo ponto. Aqui tem um processamento, no caso, uma execução de coisas específicas da parte do não, e aqui coisas específicas da parte do sim. Mas depois eles convergem para o mesmo ponto e terminam a execução do nosso algoritmo. Agora aqui vamos imaginar que o nosso aluno 2 passa também por todo esse fluxo aqui, chegou aqui na nossa decisão, e a nota dele foi 5. Nesse caso, em vez de ele seguir o fluxo do sim, ele vai seguir o fluxo do não. Então ele vai mostrar na tela a mensagem de aluno foi reprovado, depois ele vai convergir nesse ponto novamente e vai chegar no final. Tá? Aqui eu já tenho um outro exemplo, que é o de um contador, que é também um pouco mais complicado. Tá? Então aqui marcador de início e marcador de fim, ok? Esse meu contador aqui, eu faço um pré-processamento inicial que eu estou dizendo explicitamente que a minha variável vai ter uma variável com o nome contador que vai começar com 0 e outra variável com o número máximo que é igual a 0. Tá? Logo depois eu vou fazer uma pergunta: até qual número você gostaria de contar? Tá? Ou você quer contar? Que é o que vai ser exibido na tela, e eu vou pegar esse input que vai vir do teclado. Então vamos imaginar lá que a pessoa digitou 2, ok? Então a gente vai para o nosso fluxo aqui de decisão novamente. Então o meu contador, que começou com 0, ele é menor ou igual ao número máximo que eu quero contar? Inicialmente sim, porque esse cara é 0 e aqui está 2. Então ele vai passar no fluxo do sim, tá? Ele vai
mostrar na tela o contador, depois ele vai continuar seguindo o fluxo aqui, vai fazer um processamento, tá certo? O que ele vai fazer? Pegar o que já existe na variável contador e adicionar mais um. E depois ele vai continuar o fluxo aqui e vai voltar de novo para a nossa decisão. Ok? Isso daqui eu fiz um laço, ou seja, um loop, tá? Que eu vou fazer essa condição aqui enquanto isso aqui for verdade, ok? Então, no nosso exemplo aqui, a gente já tem que contador agora está valendo 1, ele começou em 0. Ou seja, 1 é menor ou igual a 2? Sim. Então, eu vou fazer isso aqui novamente. Eu vou mostrar agora, na verdade, 1 na tela. Na primeira execução eu mostrei 0, agora eu vou mostrar 1, tá? Eu vou adicionar 1 mais 1 vai virar 2 e vou novamente, tá? Nosso fluxo de decisão. Contador, que agora está em 2, é menor ou igual a 2? Ele não é menor, mas ele é igual a 2. Então, ainda é verdade. Vou fazer novamente. Vou mostrar 2 na tela, ok? Depois eu vou somar 2 mais 1. Vou voltar novamente. E agora o meu contador, tá? Vai ser 3. 3 menor ou igual a 2? Não. Nesse caso, eu vou terminar. Ou seja, eu vou seguir aqui o fluxo do não e vou terminar. Tá? Então, esse seria o exemplo de um algoritmo, no caso de um diagrama de bloco, perdão, que efetua a contagem de N números que a pessoa, o usuário do programa vai definir. Okay? Percebam, novamente, eu foquei mais na lógica do que deveria acontecer do que em detalhes de implementação. Okay? Essa foi uma aula bem curtinha, pessoal. Aqui tem algumas atividades, é bem parecida com o que vocês já fizeram anteriormente, que é basicamente vocês fazerem a criação desses algoritmos, esse diagrama de blocos, seguindo a estrutura desses algoritmos que está descrito aqui na tela, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, não se esqueçam de colocar nos comentários e até a próxima.